Senhor, na tua casa, chamada casa de oração, Deus, para juntos, Senhor, com cada irmão em comunhão, Deus, estamos aqui buscando a tua face, Deus, recebendo de ti o alimento espiritual, Deus, que permanece para sempre, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nesse dia também, Deus, especial, onde celebraremos aqui, Deus, a Santa Ceia do Senhor, Deus, relembrando, Deus, em memória de ti, Pai, até que o Senhor venha, Pai. Muito obrigado por teu tão grande amor, Senhor, como o Senhor nos amou, Pai, entregando a sua vida ali para nos salvar, Pai. Muito obrigado, Deus. Fica conosco nesta noite, Deus. Continua, Deus, falando aos nossos corações, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Estamos receptivos a ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, Deus. Usa o teu ungido, Deus, como instrumento em tuas mãos nesta noite, Deus. E fala a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em João, no capítulo 19. O Evangelho segundo João, capítulo 19. Amém? A partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 19, versículo 17. E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus, que é vida, Deus, que é alimento para as nossas almas, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, ele fala, né, da crucificação do Senhor Jesus Cristo ali, da entrega, né, do grande amor de Deus ali sendo consumado ali na cruz do Calvário, Jesus se entregando, indo até o Gólgota, e nos salvando, trazendo a vida eterna para cada um de nós, né? Por isso, devemos estar alegres nesta noite, amém? Celebrando conosco os irmãos, né, a Santa Ceia do Senhor, em memória dele, até que ele venha, porque ele está próximo de vir mesmo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor nesta noite. O diácono Luciano vai estar louvando ao Senhor com um cântico, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser mais usado por Deus. Já começa a prova. Deus está trabalhando. Seus olhos choram. Deus está moldando. Deus não dá prova que tu não suporte, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, releva montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar
é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas, e no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá prova que tu não suporte, pois toda vitória tem que ter um preço. Seja de do mar, remove montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Ele faz. Tudo Ele faz. E é bem assim que Deus faz em nossas vidas. Ele move montanha, Ele muda a direção dos ventos, Ele acalma as tempestades nos dias difíceis. E é bom que nós sempre nos lembremos que a nossa vida é dirigida pelo grande Deus que nós temos e conhecemos. E Ele nunca abandona os seus. Ele está sempre presente na vida de cada um, daqueles que anseia e deseja o tê-lo por perto sempre. Ele honra aquele que os honra. E Deus tem me honrado todos os dias da minha vida. Eu só tenho que mais é agradecer ao Senhor, porque Deus sabe que eu sou pecador, sou falho e fraco, mas Ele tem me ajudado. E é por isso que eu não desisto da presença do Senhor na minha vida. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Rei do Universo. Tudo Ele faz, tudo está nas suas mãos, né, irmãos? Basta nós confiarmos. Vamos estar mais uma vez adorando ao Senhor, no momento especial do culto, né? Onde estaremos trazendo ao altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Vamos adorar o Senhor com o hino 25 da harpa. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim.
quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus. Meu Jesus é bom. Amém. Aleluia. Regozijemos nele nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O grupo de louvor está com oportunidade nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes, a oração, né, irmãos? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que tem nos dado de estar presente sempre na tua casa, Senhor. Quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoe aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Pai. Mas tu sabes o desejo de cada um deles, Pai. Pai, faz entrar mais, Senhor, trabalhadores, Senhor, pelaquela porta para trabalhar aqui na seara, Senhor. Precisamos de trabalhador, Senhor. Precisamos de ofertante, dizimista na tua casa, Senhor. Para a gente dar continuidade, Senhor, o trabalho, Senhor, que tem nos dado, entregado em nossas mãos, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor. Amém. Ministério de Louvor, Eclésia, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos na presença do nosso Deus para lhe render louvor e adoração, porque Ele é digno. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E hoje aqui o culto de Santa Ceia, onde relembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Ele se entregou por nós. Ele fez um sacrifício aonde foi derramado sangue puro, carmesim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E Ele fez isso para que nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Ele abriu as portas, aleluia, da salvação. Ele disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, é a vida. E um dia nós estaremos com Ele para sempre. Porque Ele fez também uma promessa dizendo que Ele voltaria para buscar a sua igreja. Amém. E esse louvor que nós estaremos cantando, Ele fala sobre isso, que Ele não vai tardar. Aleluia. Mesmo que alguns tenham por tarde a sua promessa, mesmo que muitos esfriem, esqueçam, desistam, mas o Senhor, Ele é fiel com a sua promessa e Ele vai voltar para nos buscar. E é necessário nós estarmos atentos, vigilantes, com as nossas candeias acesas, porque Jesus, Ele vai voltar. Às vezes nós ficamos preocupados, atribulados com tantas coisas que têm acontecido no mundo, mas nós aprendemos na palavra do Senhor que a salvação, ela é individual, e nós devemos buscar a nossa salvação, nós devemos desenvolvê-la, cada dia nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então, o que eu e você temos feito? Temos buscado, temos feito a nossa parte, temos adorado, temos, assim como Jesus, Ele fez um sacrifício por nós, temos também feito um sacrifício para servir ao Senhor, para honrar o Senhor com as nossas vidas.
Então adore o Senhor junto conosco. Esteja atento, esteja esperando. Jesus vai voltar. Aleluia. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Declare, não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar. Eu quero me preparar. Pois vamos logo subir. Pois vamos logo subir. Aleluia. E quero junto a você, Lá no céu, lá no céu, conversar com Jesus. Quem tem essa esperança não tardará, Jesus. Eu quero me preparar. Pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Aleluia. Não tardará. Ele não vai tardar. Te esperamos, Senhor. Isso irá voltar. Não tardará. Oh, aleluia. Nos ajuda, Senhor. Estarmos firmes. Vamos para o lar. Oh, Senhor, nós te esperamos. Eu quero me preparar. Pois logo vamos subir. Pois vamos subir. E quero junto a você, E quero junto a você, lá no céu, lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar. oh Senhor, Pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. oh, aleluia. Que nós possamos ter essa esperança de um dia contemplar a face do Senhor, de um dia conversar com Ele face a face, pois a palavra do Senhor nos diz que assim como Ele é, o veremos. Aleluia. E Ele não tarda, irmãos. Mesmo que alguns tenham por tarde a essa promessa, Jesus, Ele vai voltar e um dia estaremos com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. O Senhor, Ele estará aqui neste lugar.
E nós vamos ainda continuar adorando além do Rio Azul. Hoje é culto de Santa Ceia. E o Senhor Jesus, Ele veio e entregou com este propósito. Foi justamente com este propósito, para um dia nós estarmos com Ele ali nos céus. E o livro de Apocalipse fala que ali há um rio, que as águas são cristalinas como cristal, que as ruas são de ouro. Aleluia. E um dia estaremos lá, estaremos passeando naquele lugar, estaremos naquele coral dizendo: Santo, Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. verei a face do meu mestre. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum Aleluia. clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim não haverá mais noite ali, Não haverá. nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão em sua luz, E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do Rio Azul. Morte e choro, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. morte e choro, tristeza e dor Nunca mais,
morte e choro. Aleluia, nunca mais haverá, porque o Senhor enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Nunca mais, aleluia, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá meu clamor. Verei os olhos de Jesus e colocarei seu rosto em ti. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, é de ouro puro, de jaspe são os teus muros. Além do rio azul. Oh, santo, santo é o teu nome. Oh, aleluia, Jesus. Queremos contemplar, Pai, todas essas coisas um dia. Oh, Pai, Tu és grande, Tu és Senhor. És digno de toda adoração e nós estamos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui para declarar que só Tu és o Senhor. Oh, Pai, que Tu és grande e que não existe nada impossível para o Senhor. Ele é a Tua força, amém. Quantas vezes nós sentimos as nossas forças se desvaindo, as nossas forças querendo se acabar, mas a palavra do Senhor nos diz que do Senhor vem a nossa força. Os heróis ali da fé, eles dizem que da fraqueza tiraram força, em Hebreus 11. Aleluia. O teu Deus, Ele é grande e Ele reveste você de força nesta noite. Aleluia. Vamos dizer quão grande é o meu Deus. Aleluia. Qual é a situação da sua vida que você precisa ver o poder de Deus? O teu Deus, Ele é grande. Declare isso nesta noite, que o teu Deus, Ele é grande. Enquanto você adora o Senhor, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua vida, Ele cuida das nossas vidas. Então vai declarando, vai elevando, alçando a sua voz nesta noite para dizer que o Senhor, Ele é grande. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.
hão de ver. Muitos verão, aleluia, do quão este Deus é grande na sua vida. Ele é Senhor na nossa nação, na nossa casa, aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, é no tempo dele. O tempo Aleluia. está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Três se formam Filho, em um. Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande. Nós cantamos, Senhor, nesta noite, nós declaramos: Cantarei quão aleluia. grande é o meu Não há outro Deus além de ti, Senhor. que todos Aleluia. hão de ver. Oh, santo, santo é o teu nome, Quão Jesus. grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno de louvor. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declare isso. Quão grande é o meu Deus. Nós cantamos, Senhor. Cantarei. Só tu és santo, santo. Não há outro Deus digno de ser adorado, exaltado. Estás entronizado nos céus. Quão grande é o meu Deus. Oh, igreja do Senhor, quando o povo de Israel, eles estavam ali à frente, aquele mar vermelho, eles viram um exército ali de Faraó vindo contra aquele povo, e verdadeiramente aos olhos humanos, talvez para eles estava tudo acabado, não tinha mais o que se fazer. Mas Moisés, ele clama ao Senhor, e o Senhor diz: por que clamais a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Toca o que tem nas mãos. Pega esta vara, toca nas águas. Aleluia. E você vai ver. Ficai quietos e vereis a grandeza do Senhor. Um Deus que é poderoso para dar ordem ao mar e ele se abrir. Aleluia. O Deus que é poderoso para dizer ao vento: a tempestade se acalma, e os discípulos ficarem: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. É o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o teu Deus. O Senhor, Ele é grande. Amém. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor já realizou em nosso meio. Por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já tem ministrado aos nossos corações. E hoje, culto de Santa Ceia, nós relembramos o sacrifício de Jesus ali na cruz, que Ele fez por nós, quando nós, ainda pecadores, diz a palavra do Senhor, Ele prova o seu amor para conosco, morrendo numa cruz. Aleluia. E nós devemos ser gratos ao Senhor todos os dias, por este tão grande sacrifício por nós.
E eu queria deixar aqui para a meditação da igreja um texto aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Estaremos lendo a partir do versículo 13. Uma história tão conhecida que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Evangelho de Lucas, o capítulo 24, o versículo 13. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honécio e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, ministra a tua palavra em nossos corações, que nossos corações estejam sensíveis, Pai, para ouvir a tua voz. Ó Deus, que possam ser ensinados, tratados, transformados através da tua palavra.
renovados, santificados, Pai, pois a Tua palavra, ela purifica as nossas vidas. Ó Deus, perdoa minhas falhas, os meus erros. Usa, Senhor, a minha instrumentalidade, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, a falar com toda a igreja aqui nesta noite, Pai. Fala conosco. São essas coisas, Deus, que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, no Evangelho de Lucas, vai estar falando dos 2 discípulos ali no caminho de Emaús. Esses discípulos, não aparecem os nomes deles ali entre os 12. Um deles era Cleopas, como ele fala aqui no versículo 17, que eles estavam ali de caminho para Emaús. Eles estavam de caminho para aquele lugar e eles iam conversando com o Senhor acerca de tudo o que havia acontecido. Eles tiveram a oportunidade de andarem com Jesus. Se eles eram discípulos de Jesus, provavelmente eles faziam parte ali daqueles 70 que também andaram com Jesus. A Bíblia não me dá certeza acerca disso, mas se eles faziam parte dos discípulos, provavelmente faziam ali dos 70. E o texto diz que eles estavam com os corações dele esperançosos em relação a Jesus, quando eles tiveram a oportunidade de reconhecer todas as obras que Jesus fazia, todos os milagres que Jesus fazia. E eles sabiam que, e esperavam que Cristo, ele viesse redimir a Israel. E redenção, ele traz o entendimento de pagar o preço, de nos transformar, nos resgatar pelo seu grande amor, pela sua graça, pelo seu perdão. E aqueles homens estavam com os corações desta forma, esperançosos. E quando eu meditava nesta palavra, o Senhor, ele me deu este tema para falar sobre esperança, de como está a tua esperança. Como está a nossa esperança? Esperança, ela vem de esperar em Deus, de estar esperançoso que algo vai acontecer, que olhando para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, esperamos confiantemente nele. Mas sabemos que no meio da nossa caminhada, às vezes desfalecemos, às vezes entristecemos por alguma coisa, e às vezes a nossa esperança, ela vai se acabando. Mas nesta noite o Senhor, ele quer renovar a tua esperança. Aleluia, que Ele é o Senhor das nossas vidas e que nele a nossa esperança deve estar firmada. Porque aqueles homens, eles perderam as esperanças, porque eles foram caminhando no caminho ali de Emaús, e a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele vai ter com eles. E o Senhor, ele tinha um propósito justamente de renovar as esperanças daqueles homens. O Senhor sabia como estava o coração daqueles homens. E já era o 3º dia, Jesus, ele foi crucificado. E ele havia prometido, ele havia falado aos seus discípulos que ele ressuscitaria ao 3º dia. Ele não devia estar com os corações turbados. Eles não deveriam estar preocupados. Eles deveriam estar esperançosos, porque o Senhor não os deixaria órfãos. Aleluia. Que ele estaria tudo, que ele estava tudo sob o controle das suas mãos. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele se aproxima daqueles homens, porque quando eles iam caminhando ali, conversando a respeito das coisas que havia sucedido, eles olharam e começaram a tratar sobre o que havia acontecido. Jesus, ele foi crucificado. E o texto vai dizer lá no versículo 15 que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Oh, queridos, quando eu medito nesta palavra, eu começo a entender de um Deus que se preocupa com a nossa vida.
Porque o Senhor, Ele é Deus. Jesus, onisciente, Ele tem os atributos de Deus. Ele sabe o que se passa na nossa mente, Ele sabe o que se passa no nosso dia a dia. Ele sabe o que se passa no nosso cotidiano. E Ele deseja se aproximar de nós nos momentos tanto de alegria como nos momentos mais difíceis. E ir andando conosco. E foi isso que o Senhor fez com aquele homem, com aqueles homens. Ele se aproximou e o texto diz que Ele ia com eles. E aqueles homens não reconheceram. Os olhos deles estavam meio que fechados acerca de Jesus. E olhe que era alguém que andaram com Cristo. Se eram discípulos, é porque eles andaram com Jesus. Mas os olhos ainda estavam fechados. Eram os olhos espirituais que ainda não conseguiam identificar o Senhor. E muitas vezes nós, na nossa caminhada, aqueles homens estavam de caminho para Emaús. Talvez era a cidade deles. Mas na sua caminhada, na minha caminhada, nós devemos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, para enxergar que Ele está do nosso lado, que Ele está caminhando conosco, que Ele é um Deus vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ia com eles. E lá no versículo, a partir do versículo ali 16, ele diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. E Jesus, ele começa a conversar com aqueles homens e perguntou o que estava acontecendo, o que vocês preocupa, o que vocês estão tratando aí, porque o coração de vocês estão pesados. E aqueles homens começaram a indagar a Jesus: és o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Só fazia 3 dias que Jesus havia sido crucificado. E eu fico imaginando como é que estava aquela cidade, eu fico imaginando como estava aquele local. A tristeza imperando no coração dos homens, a esperança desfalecida. E eles falaram isso, e o Senhor faz a pergunta, e Ele diz: você não sabe? O Cleopas, lá no versículo 18, ele vai dizer: e um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus, ele perguntou: quais? O Senhor, ele sabia de tudo. Oh, queridos, às vezes o Senhor, ele força uma pergunta em nós, e essa pergunta, ela é retórica, é uma pergunta que ela já vem com uma resposta. É uma pergunta para nos levar a nós mesmos responder. É uma pergunta que é feita e nós respondemos para nós mesmos. O Senhor, ele sabia como estava o coração daqueles homens. O Senhor sabia que a esperança daqueles homens estava desfalecida, que eles esqueceram das promessas dos profetas, de tudo que as Escrituras falavam acerca de Jesus. Nós não podemos esquecer, irmãos, das promessas. Nós, quando caminhamos com Jesus, mesmo em meio às frustrações, mesmo em meio às preocupações, mesmo em meio àquilo que muitas vezes traz peso aos nossos corações, nós não podemos se esquecer de tudo que o Senhor falou para nós. Nós não podemos se esquecer de tudo que Ele retratou para nós. E nós verdadeiramente somos facilmente levados pelo momento. Nós facilmente esquecemos das promessas. Nós facilmente esquecemos de tudo que Jesus falou enquanto andava com os discípulos. Quantas vezes andamos com Jesus, quantas vezes vivemos milagres, quantas vezes vivemos experiências com o Senhor tremendas. Eu creio que cada um que está aqui já viveu experiência com o Senhor. Já viveu momentos a qual o Senhor lhe deu a oportunidade de aumentar a sua fé. Mas basta vir um acontecimento, basta vir uma notícia mais triste, basta vir uma situação ou um cenário que mexe um pouco com a nossa estrutura,
nós saímos do nosso lugar e perdemos a esperança. E aqueles homens, eles estavam assim, desta forma. E o Senhor faz esta pergunta: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E veja, irmãos, no versículo 21, ele fala dessa esperança frustrada. No versículo 21, ele trata de algo que eles esperavam. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A esperança frustrada. Veja que ele coloca: esperávamos. Como para eles a volta de Jesus, o ressurgimento de Jesus não ia acontecer mais. Aleluia. Eu queria abrir um parênteses aqui. Existem situações em nossas vidas que nós passamos, ou promessas antigas, ou sonhos, ou projetos, que muitas vezes a gente acha que não vai ressurgir, que não vai acontecer mais. Aleluia. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que Ele é poderoso para fazer surgir. Aleluia. Como está a tua esperança nesta noite? Eles disseram: esperávamos, mas o próprio Jesus estava ali. O próprio Senhor, o próprio Redimidor, aquele que veio para redimir, aquele que veio para salvar, aquele que veio para resgatar. E Ele veio para resgatar sonhos, Ele veio para resgatar as promessas, Ele veio para resgatar os projetos, Ele veio para resgatar, irmãos, tudo aquilo que muitas vezes o inimigo ele lançou nos nossos ouvidos, dizendo que não vai acontecer. Aleluia. Mas Jesus estava ali, o resgatador, e Ele estava trazendo, aleluia, menção de volta aos corações daqueles homens, os sonhos e os projetos. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. E aqueles homens começaram a falar. Lá no versículo 22, ele vai começar a dizer: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Quem lembra de Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus? As duas Marias foram lá. E a palavra do Senhor nos diz que elas encontraram o sepulcro vazio. Oh, queridos, aqueles homens foram ministrados pelas mulheres. E sabemos que naquela época, irmãos, existia uma certa incredulidade, porque a mulher ela não era tão valorizada naquela época. Mas aqueles homens que estavam ali estavam com os corações endurecidos. Às vezes, quando nós estamos desesperançosos, quando nós estamos desacreditados, nós não queremos nem ouvir, nós não queremos nem ir pedir prova, nós não queremos nem ir ao encontro. Sabe quando o Senhor ele ministra aos nossos corações, quando Ele disse para Moisés: Moisés, toca nas águas. E às vezes a gente: eu já tentei tantas vezes, eu já sofri tanto, já foram tantos momentos difíceis que eu passei, não vai ser agora que vai acontecer. Esperança frustrada. Nós custamos em acreditar. E foi isso que aqueles homens fizeram. Eles eram tardios em crer. Foi isso que Jesus falou para ele, lá no versículo 25. Porque eles estavam recebendo relatos que era o terceiro dia que Jesus havia ressuscitado. Aquelas mulheres haviam falado para eles.
No versículo 23 diz: e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Aleluia, aleluia. Aqueles homens, aleluia, estavam expressando com as suas próprias bocas para o próprio Jesus que estava ali ao lado dele. Ele estava dizendo: olha, nós ouvimos que ele vive. Mas ainda eles estavam como se ele não vivesse. Eles estavam andando como se Jesus, irmãos, não existisse mais, como se tivesse acabado, que toda aquela esperança que eles colocaram nele tinha se frustrado e acabado. Quantos cristãos no tempo presente vivendo desse jeito? Quantos cristãos andando como se servisse a um Deus morto, como se as esperanças se acabaram. Aleluia, mas a nossa esperança está no Senhor. Enquanto muitas vezes cada um de nós estamos em momentos difíceis e achamos que Jesus está tão longe, mas Ele está tão perto, conversando conosco, lado a lado. Enquanto as esperanças deles estavam tão distantes, Jesus já estava do lado dele, aleluia, animando a esperança. Quantas vezes nós custamos a acreditar, irmãos? Quantas vezes nós somos tardios de coração? E eles disseram, olha, de fato, versículo 24, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então Jesus lhe disse. Jesus fala com aqueles homens honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Aleluia. Quando você lê a palavra, as escrituras, você deve tomar para você o que está escrito. Tome posse da palavra. Aleluia. Quando nós estamos aqui, muitas vezes, ministrando a palavra, quando nós abrimos as escrituras, é o próprio Deus falando, irmão. Porque a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus. Aleluia, é o Senhor falando aos nossos corações. É Ele dizendo, aleluia, acerca das escrituras. É Ele falando que há esperança. Aleluia. É Ele dizendo, aleluia, porque você é tão tardio em crer, porque vocês custam tanto para acreditar aquilo que os profetas falaram, aquilo que a palavra do Senhor, aleluia, ela trata para nós. Certa vez o profeta Jeremias, lá em Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que os profetas falaram para você, para mim. Aquilo que as escrituras falaram quando Jesus disse: olha, virá aleluia, que ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia, que ele vai passar pela cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele vai trazer vitória. Ele vai trazer esperança. Aleluia, aquelas nações que andavam encurvadas, obscurecidas, tristes, viram a grande luz. Santo é o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele começa a falar para eles. Jesus começa a expor as palavras dos profetas. Ele começa a lembrar aqueles homens, tudo que tinha sido feito ou falado a respeito deles. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, irmãos, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aqueles homens custaram em acreditar. O Senhor falou ao coração deles: vocês são tardios em crer. Mas nesta noite, o Senhor, Ele também anima o nosso coração das esperanças vindouras dos céus, que é o maior prêmio que alguém pode receber. Aleluia, como cantamos aqui, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima,
que um dia nós contemplaremos a face do Senhor assim como aqueles homens contemplaram. Oh queridos, aqueles homens não estavam sentindo, aqueles homens não estavam crendo. Às vezes quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos ver alguma coisa, tocar, sentir, para continuar servindo ao Senhor. Muitas pessoas vivem por profecias, muitas pessoas vivem por emoções. Ah, porque se eu não chorar, se eu não me emocionar, o Senhor não está ali presente. Se as lágrimas não caírem, isso não quer dizer, irmãos, que o Senhor não esteja. Pelo contrário, Ele chega próximo para querer animar a nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor no versículo 2. Aleluia. Porque ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor eu nada serei como um metal. Nós falamos sobre adoração aqui na escola dominical, falamos na quinta-feira. O sino, ele não tem um som, irmãos, que traga uma melodia, que traga um entendimento. Ele diz: eu serei como um sino que tine. E ele começa a falar, aí lá no versículo 2 do capítulo 13, ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor nada serei. Ele começa a dispor acerca do amor, e ele começa a falar do amor, aleluia, sofredor, que é o amor de Deus. Ele começa a falar deste amor que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê. Aleluia. Aleluia. Oh, irmãos, é bem verdade que nós precisamos amadurecer espiritualmente. É bem verdade que nós precisamos entender, aleluia, a presença do Senhor, o quanto Ele está próximo, meio em meio às dores, mesmo em meio às situações difíceis, mesmo em meio aos cenários que muitas vezes aponta que está tudo acabado. Aqueles homens poderiam, mesmo diante de todas essas situações, irmãos, que estava sobre ele, está dizendo: não, a promessa dele é que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Vamos ficar aqui na espera. A esperança estará acesa no nosso coração. Já é o terceiro dia. Mas pelo contrário, as pessoas chegavam, as mulheres disseram: olha, ele não está no túmulo, o sepulcro está vazio. Outros disseram: não, verdadeiramente foram lá e confirmaram que o sepulcro está vazio, e eles poderiam aumentar as suas esperanças, a sua fé. Mas eles continuavam descrentes. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar acerca deste amor. Ele começa a dizer: olha, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Mas lá no versículo 10 do capítulo 13, ele vai dizer: quando vier o que é perfeito, então será aniquilado em parte. Aleluia. O imperfeito desaparecerá. Aleluia. Ele começa a falar acerca desta perfeição que vem do Senhor. Quando vier o que é perfeito, aquele Cristo, aquele Senhor, que Ele aniquilou a morte, que Ele se entregou por nós. Mas aí Ele continua falando, irmãos, Ele fala deste amadurecimento espiritual. No versículo 11, Ele continua dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino. Versículo 11, Vinícius, por favor. Quando eu era menino, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e deixei para trás as coisas de criança. Isso fala de um amadurecimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer: olha, quando eu era menino, qualquer coisa me tirava a paz. Quando eu era menino, meus pensamentos me tiravam do lugar, a minha esperança, a minha fé,
a minha firmeza no Senhor. Os problemas que se levantavam facilmente me tiravam, me movia do lugar. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Aleluia, o Senhor te formou homem e mulher de Deus. Aleluia, o Senhor nos formou, irmãos, pessoas para estar resistente às opressões, os dardos inflamáveis do maligno, tudo aquilo que se levanta para querer nos tirar do lugar, para querer fazer perecer a nossa esperança. Mas a nossa esperança está no Senhor. Aqueles homens estavam ali como meninos, como crianças, sendo levados de um lado para o outro, que qualquer coisa mudava a mente, que qualquer coisa tirava do lugar. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala desta esperança, ele fala deste amor. Aleluia. Aí lá no versículo 12, ele diz: porque agora vemos como espelho, obscuramente. Aqueles homens não conseguiram enxergar a Cristo. Estava do lado dele, estava do lado deles, mas eles não conseguiam, os olhos deles estavam como que fechados. E o apóstolo Paulo, ele diz: mas agora vemos obscuramente, então veremos face a face. Aleluia. Agora eu conheço em parte, também conhecerei como também sou conhecido. Aqueles homens estavam face a face do Senhor. Aqueles discípulos estavam tão perto de Jesus. E Jesus ia conversando com eles, ia animando a fé deles. Aleluia. Mas no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele declara: agora pois, olha, as profecias cessarão, as línguas cessarão, mas a tua fé precisa estar firme. Surgirão falsos profetas, escândalos e tantas outras coisas. Mas como é que está a tua fé? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dentro de uma prisão, ele diz: Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. Aleluia. Ser exemplo dos fiéis. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele poderia se envergonhar de Paulo por estar preso. Muitos haviam deixado Paulo. Aleluia, mas ele escreve a Timóteo para participar dos sofrimentos. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu passei pela cruz e vocês precisam ser participantes. Aleluia, mas eu falei que um dia a vitória viria, que eu ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia, não é as primeiras informações, não são as notícias que muitas vezes chegam aí dizendo: olha, não vai mudar, não vai acontecer, que nós paremos e nos prostremos diante das situações. Quando éramos meninos, falávamos como menino, mas agora nós somos homens e mulheres de Deus. Aí ele diz lá no versículo 13: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. A esperança, ela não pode se apagar em mim e em você. A fé não pode se apagar em mim e em você. O amor de Deus precisa estar sendo derramado em nossos corações todos os dias. Aleluia. A nossa motivação deve estar em Cristo Jesus. Oh, queridos, nós precisamos cada dia mais crescer espiritualmente. É necessário cada dia mais estarmos fortificando nesta graça que há em Cristo Jesus. Aleluia, cada dia mais nós devemos crescer no conhecimento, aleluia, da graça. E aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, que Jesus ia dispondo e falando da sua palavra, discorrendo sobre a sua palavra. Aí eles convidam ali, olha, a noite já estava declinando, já estava ali a madrugada. Jesus, ele queria o deixar, mas eles disseram: fica conosco. Está tão boa a conversa aqui. Aleluia. Aleluia. No versículo 29 aí do capítulo 24 de Lucas. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque é tarde. O dia já declina, e entrou para ficar com eles.
E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoando, tendo o partido lhe deu, então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Os olhos daqueles homens foram abertos. Eles reconheceram no partir do pão. De quantas vezes Jesus, ele realizou aquela ceia com seus discípulos. Aleluia, que na ceia era um ato simbólico ali, simbolizando o corpo de Cristo, que já apontava para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E aqueles homens não reconheceram de quantas vezes, irmãos, eu fico imaginando uma característica que só Jesus tinha, de quando cortava o pão para dar a cada um. Eu não sei como era, a Bíblia não me dá detalhes de como Jesus falava ou fazia naquele momento, mas tinha alguma coisa ali, aleluia, que mostrava que era Ele, que era Jesus que estava cortando o pão. Aleluia. Você sabe quando o Senhor fala contigo. Nós sabemos quando temos experiência com Ele, aquela forma de falar, aquele lugar que Ele fala, aquele tom da voz. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Que a tua esperança nesta noite seja renovada, seja fortalecida. Jesus entrou para ficar com aqueles homens. Jesus ceiou com eles. E tu fala de comunhão. E nesta noite o Senhor, Ele quer, irmãos, que nós tenhamos comunhão com Ele. Que nós participemos, que andemos com Ele. Mesmo, talvez você com o coração entristecido por alguma coisa. Mas nesta noite o Senhor anima o teu coração. Aleluia, porque Ele é Senhor. Aleluia, lá em Lamentações 3:26 vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação. O Senhor, Ele virá te socorrer. Haverá socorro do Senhor naquela área que você tem expondo diante do Senhor, tem colocado diante da presença do Senhor. Ele aparecerá no caminho de Emaús junto contigo. Aleluia. Ele andará lado a lado. Aleluia, você ouvirá que Ele vive, que Ele é um Deus real, que Ele é um Deus vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que nós não servimos a um Deus morto, que nós servimos a um Deus de relacionamento, que quando muitas vezes nós estamos tristes, Ele chega e anima a nossa fé, que quando estamos descorajados, não estamos sem coragem, Ele vem e nos encoraja dizendo: vai mais adiante, anda mais uma milha, espera no Senhor, anima o teu coração, porque o que há de vir virá e não tardará. Anima o teu coração. O versículo 34 aqui do capítulo 24 de Lucas vai dizer: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aleluia, Ele ressuscitou. O versículo 23 diz: porque Ele vive. Aleluia. O Senhor, Ele vive, igreja. Ele está no meio de nós. Ele está aqui nesta igreja. Aleluia. Às vezes nós perguntamos ao Senhor: Senhor, aonde Tu estás? Aleluia, mas Ele muitas vezes está dizendo: eu estou aqui tão perto. Eu estou tão perto, passeando no meio de vós. Eu estou andando lado a lado com você. Eu estou segurando as tuas mãos. Entenda esta palavra nesta noite. Porque Ele anda dentro de nós. Ele habita em nós. Mas entenda esta palavra nesta noite, quando muitas vezes nós ficamos procurando e Ele está tão perto.
Ele está falando ao nosso coração, nossos corações neste lugar. Ele está renovando as tuas forças. Ele está te convidando a andar mais uma milha com Ele, a passear com Ele pelo caminho de Emaús. Aleluia. Tem aquele louvor que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã? Você pode crer nesta palavra, nesta noite? Você pode crer que Ele é provisão para a tua vida? Você pode crer que Ele preparou uma tão grande salvação para mim e para você? Que nós devemos não recuar, que nós não devemos não desistir, que nós não devemos parar, porque Ele está dizendo: olha, vai caminhando com essa dificuldade mesmo. Não estou sentindo não, Deus, mas Ele está dizendo: eu estou perto. Eu não estou sentindo aquelas emoções que eu sentia no passado. Senhor, eu quero sentir. Mas o Senhor disse: eu estou tão perto, você vai sentir. Vai chegar um momento que você vai verificar: eita, Ele é igualzinho como Ele partiu o pão. Aleluia. Você é homem e mulher de Deus. Você já é experimentado. Você já é experimentada. O que há de vir virá e não tardará. Jesus, Ele vive, igreja. Continua andando, seguindo com Jesus. Vai caminhando com Ele. Qual é a direção? É Emaús, é Jerusalém, é Judeia, é o confins da terra. Mas que Jesus esteja lado a lado com você. Aleluia, Ele estará lá também. Estará contigo. Ele está conosco em todo canto, em todo momento. Deus, Ele é fiel. Nossa irmã Paula estará adorando ao Senhor. Nós estaremos passando para o momento da Santa Ceia. Eu quero convidar os diáconos. E você abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia, versículo 23. Vai dizer a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite quem foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Soberano e altíssimo Deus, eterno Pai, nós queremos consagrar a Ti, Pai, este pão, este cálice diante do Teu altar. Ó Deus, abençoa cada um que estará participando, Senhor, deste momento tão especial, tão sublime. Ó Senhor, que o Senhor se reunia, o Senhor sentia prazer de se reunir com os seus discípulos, de estar em comunhão com eles, partindo o pão. Oh Senhor, era algo tão notório, era algo tão cotidiano, que eles reconheciam a forma de o Senhor partir o pão. Aleluia. Oh Senhor, que nunca venhamos desprezar este momento, que seja um momento especial para todos nós. Perdoa nossos erros, nossas falhas, Senhor. Queremos estar em comunhão contigo todos os dias, Senhor. Santifica-nos, Senhor, nos dá saúde espiritual. Traz saúde espiritual para esta igreja, Senhor, a cada dia mais e mais, que nós possamos crescer, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Aleluia, para a glória do Teu nome. Traz os dons espirituais sobre esta igreja, os frutos espirituais. Oh Deus, visita aqueles que não estão aqui, que não estarão participando, mas que o Senhor possa trazê-los. Oh Senhor, assim como o Senhor visitou aqueles homens no caminho de Emaús, visita cada um, renova a sua fé, sua esperança, vai ao encontro dessas vidas, Senhor. Faz um milagre em nome do Senhor Jesus, e que eles estejam em outra oportunidade aqui conosco, sentado à mesa, Senhor. Oh Deus, louvado e engrandecido é o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado em nome de Jesus. Amém, amém.
Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Peço que os irmãos me acompanhem com esse hino da harpa do número 291. Aleluia. Tanto é o teu nome. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Tanto é o teu nome. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma paz
uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos permite nesta noite estarmos aqui em comunhão contigo, Senhor, no partir do pão, ó Pai. Senhor, se faz presente aqui neste lugar, Senhor, visita cada coração aqui nesta noite, Senhor. Nos enche, Senhor, com teu Espírito Santo, ó Pai. Batiza-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo, ó Deus. Renova nossas forças, Senhor. Dai-nos ânimo, Senhor. Ó Deus, muito obrigada pela palavra dessa noite, ó Pai, porque eu creio, Senhor, que eu recebi de Ti, Senhor. E assim também os teus irmãos, Senhor, os meus teus filhos, Senhor, aqui presente, ó Pai. Fica conosco, Senhor, neste momento grandioso, até que o dia o Senhor venha buscar a tua igreja, Senhor, para estarmos juntos na glória contigo, ó Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, agradecidos, ó Pai, por este momento riquíssimo, Senhor, de estarmos aqui fazendo parte, Senhor, da santa ceia do Senhor nesta noite, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. No versículo 23, a palavra do Senhor seria Paulo. A palavra do Senhor vai nos dizer: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite quem foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esperando um pelos outros, podei comer do pão. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, este pão simboliza o teu corpo que foi dilacerado por nós, que foi entregue, Senhor. Aleluia, pois o Senhor é o pão da vida que desce da vida ao mundo. Nós hoje temos vida porque um dia o Senhor decidiu se entregar. Obrigado, Senhor, por este pão. Obrigado, Senhor, por este momento especial, Senhor. Por o Senhor ter se entregado por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje o Senhor está rodeado de glória. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. O versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Como está a tua esperança acerca da volta de Jesus? Ele vai voltar. Foi Ele que prometeu. Aleluia. E nós estamos aqui relembrando esta promessa, esperando um pelos outros. Aleluia. Podei tomar do cálice. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, nós te esperamos, nós te aguardamos. Oh, Deus, nos fortalece, que as nossas lamparinas estejam acesas. Oh, Senhor, que nós estejamos preparados. Senhor, nos ajuda, Senhor, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. O Senhor vai voltar.
Obrigado, Senhor, por este momento especial, pelas tuas promessas renovadas, pelas nossas esperanças renovadas aqui nesta noite, pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor realizou em nosso meio. Podemos sentir o Senhor tão juntinho, tão pertinho, Senhor. Oh, Deus, passeando aqui, assim como o Senhor se juntou àqueles homens no caminho de Emaús. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, pelos mínimos detalhes para conosco, Senhor. Nós só temos te agradecer. Oh, Deus, nos dar uma semana abençoada. Nos dá, Senhor, uma noite reparadora de sono. Fortalece-nos, Senhor, nos teus santos caminhos. E que quinta-feira, segunda-feira, domingo, se o Senhor não voltar, estejamos aqui te servindo e te honrando, Pai. Oh, Deus, e agradecidos por tudo que o Senhor era em nossas vidas. Leva-nos os pais para casa. Obrigado por esta noite. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amanhã haverá, irmã, culto de oração. Culto de oração, 3 horas da tarde, para aqueles que puderem, estejam aqui. É um momento muito especial estar em oração aqui nesta casa. É bênção da parte do Senhor. Você que puder, esteja aqui em nome de Jesus. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensino. Não deixe de vir, se assim Deus permitir. E domingo pela manhã continuaremos com a nossa escola dominical. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.